Então, bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma boa reunião, um bom compartilhamento, né, das nossas atividades aí de implementação. Então, hoje nós teremos o compartilhamento e feedback, né, na reunião 10 da nossa última reunião da nossa jornada 1. Quem apresentou na R8 foi a Joyce, então a Joyce já fez a apresentação, e os demais, né, que não apresentaram, aí eu mandei até, repostei a planilha hoje para vocês darem uma olhada na sequência das apresentações, né, para ver como que nós vamos seguir ali hoje, essa sequência. E aí eu vou chamando vocês e nós vamos nos organizando aqui quanto às apresentações, tá? Vai ser bem tranquilo, né? Acabou aí, devido aos remanejamentos, acabou ficando uma turma pequena, né? Nós tivemos remanejamentos, infelizmente tivemos algumas desistências também pelo meio do caminho, então acabou ficando uma turma pequena. Então, nós teremos aí um proveito hoje no compartilhamento, então vai ser bem tranquilo, tá? Então, hoje nós finalizamos, e, claro, quero pedir àqueles que de repente não realizaram, gente, o envio da atividade, que ficou faltando, que não conseguiu realizar o envio de atividade, que faça o envio, tá? Eu acredito que quem fez o envio da atividade 1 não é agora na atividade 2 que vai desistir, né? Então, quem não fez o envio da atividade 2 pode fazer o envio ainda, né? Nessa semana que eu ainda vou estar fechando o LRCO. Não fiz o fechamento ainda por conta das apresentações, que ainda não ocorreram todas, né? A atividade 1 foi mais fácil de fazer a devolutiva, porque não teve apresentação, né? A apresentação ela vale nota, e a devolutiva da atividade 2 ainda não fiz a devolutiva, não fiz o fechamento por conta das apresentações, tá? Mas assim que a gente tiver aqui o encaminhamento das apresentações, eu já vou conseguindo fazer a organização, as devolutivas, o encaminhamento das notas, e aí vocês já vão tendo retorno. Mas aqueles que ainda estão em atraso, né, com essas avaliações, principalmente com a avaliação de número 2, por favor, tá? Ainda essa semana aí, ainda é possível fazer esse envio para que eu consiga fechar o RCO. O RCO ele tem que ser feito, o fechamento essa semana, por ser a última semana aí das reuniões aí que são realizados os fechamentos. E a gente precisa entregar para rodar a certificação de vocês, tá bom? Então vamos lá. Lembrando mesmo na nossa última reunião, né, que é importante vocês estarem com o @escola de vocês logados, né, percebam, né, vejam, para não dar problema com a certificação de vocês. Com relação à câmera também, se vocês tiverem problemas com a câmera, que não consiga estar com a câmera aberta, sempre deem um retorno, ali mesmo no chat, ou no WhatsApp, né, no nosso grupo ali, sempre dê um retorno. Problemas com internet, que a gente sabe que às vezes acontece também. Sempre que tivesse problema, sempre deem um retorno para que vocês não tenham problemas com a certificação. A agenda de hoje
Vou passar para vocês aqui o início do roteiro, que são os objetivos, né, iniciais, e o cartaz da nossa temporada. Nós vamos fazer uma tagline, né, do que nós conseguimos captar como essência do grupo de formadores do GE da primeira temporada. Vamos fazer o check-out da avaliação dessa jornada, tá? Então, vocês fizeram o check-in, que foi no início da jornada, quando vocês entraram no grupo de estudos, no início, e aí hoje nós vamos fazer o check-out. Quando vocês terminam a jornada, fazemos o check-out, tá? É diferente daquela avaliação por reunião, tá? Esse é o check-out, quando vocês terminam essa temporada, essa primeira temporada, esse primeiro grupo aí de estudos desse primeiro trimestre. Teremos o compartilhamento, né, o feedback, compartilhamento, 60 minutos, tá, para as apresentações, e depois, para concluir, que são os momentos finais da reunião, 5 minutinhos, que é o fechamento mesmo, nossa despedida. Aqui, né, hoje nós estamos no último episódio da nossa primeira temporada de 2025. Foram 10 encontros e hoje nós vamos fazer o fechamento. O que nós exploramos, né, neste episódio? Hoje nós vamos refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, tudo que nós construímos, gente, ao longo dessa jornada, o que vocês utilizaram, o que nós construímos aqui como um grande grupo, toda a nossa troca, né, como grande grupo, seja nos trabalhos em que nós tivemos nas salas temáticas, quando nós nos dividimos em pequenos grupos, ou seja no trabalho em grande grupo, quando nós fizemos aqui, né, com construção como um grande grupo, em que nós fizemos também discussões aqui, troca de experiência, né? Valorizar, gente, o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica. Então, o feedback, inclusive, hoje compartilhado, nós vamos utilizar lá na nossa planilha também, planilha de apresentação, que vocês colocaram o nome de vocês, depois eu vou explicar para vocês como que vai funcionar. Nós vamos utilizar o feedback entre nós aqui hoje também, com o objetivo de aprimorar também a nossa prática. E vamos nos inspirar por meio da troca de experiências entre colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. Então, tudo que nós construímos, tudo que nós fizemos aqui, tudo que nós fazemos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, é tudo em prol da transformação da aprendizagem dos estudantes. Tudo que nós falamos, né, o processo da recomposição da aprendizagem, quando nós falamos, né, diminuir as lacunas, da defasagem do processo de ensino-aprendizado, tudo isso que nós construímos documentos para nortear o processo de assessoramento de hora-atividade com os professores, identificar as habilidades que os estudantes tem mais dificuldades, tudo isso é para transformar a aprendizagem dos estudantes. Tudo que nós fizemos, construímos, toda a troca que nós fizemos aqui no grupo de estudos, tudo foi para transformar a aprendizagem dos estudantes, né? Sem a contextualização e a participação dos estudantes, todo o nosso estudo, toda a nossa troca, todo o nosso embasamento teórico, metodológico, toda a nossa fundamentação construída até então, ela não teria objetivo, né, se não fosse em prol dos estudantes também. Então, é interessante a gente fazer essa reflexão, né, valorizar o feedback, né, que a gente tem a receber, o que a gente tem a construir. Então, né, é algo para a gente refletir, fazer uma reflexão de como nós entramos no início da jornada e como nós estamos saindo agora, tá?
E nessa temporada, né, em que nós vivenciamos, né, tivemos essa vivência entre nós, constituímos aqui um grupo, né, tivemos uma vivência nesse grupo, né, com essas pessoas que estão aqui, né, nós temos uma convivência aqui toda terça-feira nesse horário, então nós temos aqui um convívio, né? Mesmo que à distância, nós temos um convívio aqui entre nós, né? E eu vou enviar para vocês aqui, gente, via chat, tá? Uma atividade, é uma atividade bem simples, que é para concluir o nosso grupo de estudos, tá? Para fechar a nossa primeira jornada aqui, vocês vão construir uma tagline. É uma atividade bem simples, ela é individual. Tagline é uma frase chamativa que representa a essência de um filme ou de uma série, que vai representar para vocês, nesse último encontro, uma reflexão dessa temporada que a gente vivenciou, os momentos e elementos que tornaram memorável, né? O que marcou para vocês, né? Essa primeira temporada do grupo de estudos, vocês vão criar, então, uma tagline, né, no documento que eu vou enviar para vocês via chat. Vocês vão escolher um cartaz, um slide, né? Eu não coloquei o nome de vocês, eu não renomeei. Vocês vão se identificar com uma imagem que vocês vão escolher lá de um dos slides, vocês vão se identificar, vocês vão encontrar uma página que vocês vão se identificar, vocês vão colocar o nome de vocês e vocês vão elaborar uma tagline para essa primeira temporada, que é uma frase chamativa que representa a essência para vocês do que representou o grupo de estudos dessa primeira temporada, que tenha um significado, que destaque uma essência de um episódio que foi mais significativo para você, o que chamou mais atenção para você, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, tagline. Então, vocês vão criar uma tagline. Então, é bem simples, bem objetivo. Vou pôr aqui para vocês no chat, vou dar uns minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Então, vocês vão entrar no documento, vocês vão escolher um cartaz que vocês mais se identifiquem, né? Vão colocar o nome de vocês e vão escrever ali uma tagline, que é uma essência, algo que marcou vocês, uma ideia principal, algo que marcou vocês nessa primeira temporada no grupo de estudos, tá? Tem vários slides, tá? Vocês podem escolher aí, podem enrolar e podem escolher o cartaz aí, a imagem que vocês se identificam mais, colocar o nome de vocês e escrever a tagline, tá? Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, vou dar uns 5 minutinhos, e aí daqui a pouco a gente já retoma, tá bom?
Pessoal, então retomando aqui, eu estou aqui com as tagline de vocês aqui guardadinha. Eu vou deixar elas para a gente compartilhar no final da reunião, tá? Porque vou deixar primeiro as apresentações acontecerem e aí pro final da reunião, aí a gente compartilha as taglines, tá? Que daí, caso, né, aconteça às vezes não dá tempo, de repente imprevisto, né, da internet, não conseguir compartilhar, daí os minutinhos ali vão correndo, então as taglines elas vão ficar aqui guardadinhas na atividade, já fica salva no Drive, porque, né, fica como atividade feita, mas aí para a gente compartilhar, eu vou deixar elas para depois da apresentação, tá? Mas fica aqui, elas estão aqui salvas, então, para nós compartilharmos, fica para depois das apresentações de hoje, tá? Na primeira turma, inclusive, não deu tempo de compartilhar. O pessoal fez a atividade, ficou salva, mas não deu tempo de a gente compartilhar. Mas ficou feita, ficaram bem legais, porque depois eu fui olhar. Ficou bem bacana. Aqui, gente, eu vou já compartilhar com vocês no chat também o checkout, tá? O checkout, que é a avaliação da jornada, tá? Então, eu já vou deixar. Quem quiser abrir e preencher depois, pode preencher depois, mas eu já vou deixar aqui no chat, tá? Porque vai que depois também não dá tempo, né? Acontece alguma coisa, então já vou deixar compartilhado aqui e até afixado, que aí vocês não perdem. Então, o checkout já vou deixar aqui. Vocês podem abrir para preencher depois, tá? Não precisa preencher agora. Claro que quem quiser já ir abrindo, já preencher, pode preenchendo, mas pode preencher com calma depois também. Não precisa preencher agora. Mas como ela já consta aqui no roteiro, eu já vou disponibilizar para vocês e já fica fixado aqui também no chat para vocês já irem preenchendo, porque ela é importante, né? É importante vocês registrarem as impressões de vocês com relação a essa primeira jornada, tá? Aqui é o calendário dos nossos episódios, então hoje aqui nós estamos no 10, né? Que é a semana de compartilhamento e feedback. Hoje nós fechamos, né? As etapas das avaliações, que eu preciso também, com as apresentações, já fazer o fechamento das notas de vocês, que aí com a reunião de hoje já consigo realizar o fechamento. Esse aqui, gente, é um material que, né, eu estou compartilhando com vocês, mas quem tiver interesse em saber mais, esse material está no Classroom e esse link aqui, ó, que eu estou sinalizando em azul, é um link que vocês podem clicar para saber mais, tá? Ele está linkado, é só clicar em cima que vocês vão conseguir saber mais e vão conseguir fazer inscrição. Nós vamos ter um quarto congresso do Formadores da Educação Básica. Esse quarto congresso ele vai acontecer no mês de setembro, tá? E esse quarto congresso vão ser selecionados alguns trabalhos, tá? Que é a Feira de Inovação e Protagonismo Infantil, que serão selecionados até 20 trabalhos, que vocês podem estar fazendo inscrição. Vai ter a mesa redonda, selecionados até 18 trabalhos, e relato oral, serão selecionados até 18 trabalhos. Para vocês saberem como que funciona, vocês podem estar clicando neste sitezinho aqui que está em azul, tá? Nesse material que está na aula de hoje lá no Classroom. O período de inscrição está aqui, ó, de 14 do 4 até dia 1º de junho.
Então, dá tempo de vocês darem uma lida, né, para saber o que dá para vocês escreverem, o que de repente é interessante, né, vocês darem uma olhadinha aí, e aí dá tempo de fazer a inscrição até dia 1º de junho, que é para o 4º Congresso de Formadores de Educação Básica, que vai ser lá pelo mês de setembro, tá? E até dia 1º de junho é possível fazer a inscrição. E no material da aula de hoje é só clicar nesse link que está em azul aqui. Entra na aula de hoje, no material da aula de hoje, vai pulando os slides. Quando chegar nesse slide aqui, só clicar nesse link que está em azul aqui para vocês saberem mais e fazerem a inscrição, quem tiver interesse. E aqui, gente, a planilha compartilhada. Como que funciona a planilha compartilhada? Então, a planilha compartilhada é a nossa planilha. Então, o objetivo, né? Um dos objetivos é o feedback, tá? A planilha compartilhada, gente, é a nossa planilha de apresentação, que a gente vai seguir aqui a ordem, tá? Então, das apresentações de hoje, né? Como que vai funcionar? Então, eu vou chamando aqui quem está em primeiro, por exemplo, tá? Daí vou chamando aqui na ordem. E como que funciona o feedback da planilha compartilhada? Então, aqui, ó. O primeiro que apresentar vai fazer o feedback do colega, que vai apresentar em segundo. Então, por exemplo, a Renata hoje não está aqui, acho que ela, não está aqui. Então, Josemara. Então, a Josemara, ela vai fazer a apresentação, aí a Cristiane apresentou. Beleza. Aí a Josemara vai apresentar, a Cristiane, né, que apresentou, vai colocar o nome dela aqui, ó, cursista que fará o feedback. Vai colocar o nome dela aqui, Cristiane, vai colocar o nome dela aqui, Cristiane, né? E vai escrever aqui um breve relato, uma síntese, um feedback da apresentação do colega. Pode escrever, parabéns, o seu relato foi bem bacana, porque mostrou ali as etapas, mostrou o assessoramento, a professora se mostrou aberta ao feedback posteriormente. Isso aqui não vai prejudicar em nada vocês, gente. Esse aqui é só a finalização do nosso trabalho. Da mesma forma que vocês vão aqui apresentar, né? Depois, cada um de vocês, porque não é só eu dar o feedback, vocês também, a troca entre vocês, né? Entre saberes e experiências entre vocês também é importante. Então, é legal que vocês também façam essa troca e também vocês façam o feedback entre vocês, né? Então, não vai prejudicar em nada isso aqui, tá? Mas é só uma troca entre vocês e essa planilha fica compartilhada entre vocês. Então, aqui a gente faz a sequência, né? Que o primeiro dá o feedback para o segundo dá o feedback para o terceiro dá o feedback para o quarto dá o feedback para o quinto dá o feedback para o sexto, e assim sucessivamente, para os que estão presentes que vão apresentar, porque tem colegas aqui que colocaram o nome na lista, mas presentes. Então, se não está presente, pula, daí vai para o próximo, tá? E assim sucessivamente. E o último vai dar o feedback lá para o primeiro. Quem apresentou por último vai dar o feedback lá para o primeiro. Coloca o nome lá, nome do cursista que vai dar o feedback, põe o nome aqui e escreve aqui do ladinho o feedback. Em palavras bem sucintas, bem simples, tá, gente? Não precisa ser nada, porque não é nada que vai comprometer vocês, tá? É uma coisa bem tranquila, tá? Não é nada que vai prejudicar nem comprometer. Podem ficar bem tranquilos com relação a isso. É só uma troca, justamente porque o objetivo da reunião de hoje também é com relação ao feedback, tá?
Eu vou colocar também no chat essa planilha, tá? Ela está no nosso grupo de WhatsApp, mas eu vou colocar aqui no chat também para vocês irem isso, para vocês irem acompanhando aqui e colocando também as observações de vocês nas apresentações, né, dos colegas. Tranquilo, tá? Então, é isso. Esse é o propósito ali da questão da planilha compartilhada, tá? E agora nós vamos às apresentações. Cada apresentação, gente, ela vai ter uma duração ali de 7 minutos, tá? Dá para fazer 7 minutos tranquilo, porque nós estamos num grupo pequeno. Então, dá para fazer 7 minutos, bem tranquilo. Vocês vão apresentando e a gente vai. Cada um que tiver que fazer ali o feedback na planilha, no nome do colega, dá para ir escrevendo lá já, tá? E 7 minutos dá bem tranquilo, tá bom? Então é isso. Então vamos iniciar com a Cristiane. Cristiane está online? Oi, Patrícia. Fernanda Tossi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, então? Vamos lá. Você apresenta, Fer, ou quer que eu apresente? Eu posso apresentar, só que como eu vou apresentar no modo, porque eu entrando no trabalho de vocês, eu não consigo apresentar no modo apresentação. Ah, tá. Ele vai abrir, só que no modo correção. É melhor que eu abra, então, que eu apresente, será? Pode, se você conseguir abrir, melhor. Será que eu consigo abrir direto ele do Classroom, porque eu não salvei ele em outra pasta? Pode abrir. Vou tentar, tá? Peraí. Tranquilo. Deixa eu só me localizar aqui. Achei. Vocês estão conseguindo ver ou não? Sim, estamos vendo. Então tá. Bom, então eu optei por fazer a minha implementação com o terceiro ano do ensino médio, porque eu atuo com o ensino médio aqui no Colégio Mário de Andrade. O Colégio Mário de Andrade é um colégio grande que tem em torno de 1.400 alunos e está passando por uma reforma muito grande. Então, os desafios foram assim, tão grandes quanto a reforma, sabe? Mudança de sala, mudança de bloco, porque aqui nós temos 3 alas distintas, então foi nesse ritmo aí que eu fiz a minha implementação. Mas eu vou dizer que, apesar de ter sido desafiadora, ela foi muito significativa. Então, foi no terceiro ano do ensino médio e foi de língua portuguesa. Quando eu iniciei a implementação, não tinham 2 professoras, então eu fiz toda ela com apenas uma professora só. A primeira ação, né, a primeira atitude que a gente teve lá aqui no assessoramento foi de sentar com a professora e repassar os slides que tinham sido apresentados naquela reunião coletiva, que tinha sido com professores, com os pais dos alunos, né, para apresentar os dados do SAEB. Né? Então, nós destacamos o nível de proficiência que a escola se encontrava e analisamos juntas qual era o nível que nós desejamos, né?
E assim, nesse momento desse assessoramento com a professora foi bem interessante, porque a gente fez um estudo da turma, assim, ela na visão dela em sala de aula e eu na minha visão de fora da sala de aula. Então, a gente analisou e identificou algumas necessidades específicas, né, que eram os pontos de atenção naquela turma. Ah, nós separamos por momentos, né? Então, o momento inicial foi esse conhecimento prévio da turma e do que deveria ser trabalhado. Aí depois, semana passada, nos formadores, a gente fez, né, Fernanda, uma atividade bem interessante que eu fiz junto com a professora naquele momento, que foi analisar onde nós estávamos e quais eram os escritores e os conteúdos que deveriam ser trabalhados. Eu confesso que de uma forma tão aprofundada, foi a primeira vez que eu fiz. Porque a gente acaba no dia a dia, apesar de acompanhar a professora em hora de atividade, de sentar, mas é tudo assim de uma maneira muito, muito corrida. Eu atendo 68 disciplinas, não são 68 professores, né? Porque, por exemplo, língua portuguesa, a minha professora da língua portuguesa, ela atende o primeiro ano, o segundo e o terceiro, mas e aí a outra professora atende o outro terceiro e o outro segundo. Então, quem me dera eu pudesse fazer esse trabalho minucioso com nessas 68 disciplinas. Né? Então, foi muito válido esse momento da implementação, por ter tido esse tempo. Por que a gente teve esse tempo, né? Eu vou fugir um pouquinho do protocolo, tá, Fernanda? Por que a gente teve esse tempo? Porque eu organizei com as minhas colegas pedagogas e com a direção que eu iria estar acompanhando aquela professora para o meu trabalho de implementação e porque eu precisava conhecer mais, eu precisava saber desses dados, e para tudo isso demanda de estudos, né? E de acompanhamento. Então, eu pude acompanhar de perto essa professora e a turma. Então, nesse momento, eu fui para a sala dos professores, junto dela, nós sentamos, e assim, não foi uma aula, né? Por isso, eu sinto por não conseguir fazer esse trabalho com todos os outros colegas, né? E que no meio disso tudo nós temos busca ativa, nós temos inúmeras planilhas que a gente tem que preencher. Eu não vou retomar agora, porque numa das aulas a gente já falou muito sobre isso, né? Então, eu penso que esse trabalho que a gente fez de implementação, ele só deu certo porque a gente conseguiu se posicionar e ficar muito tempo e sentar ao lado do professor, né, no caso da professora, e poder depois desse assessoramento ter ido para a sala, acompanhado a aula, né, deixa eu voltar no slide para mostrar para vocês, né. Aqui foi a etapa do assessoramento, indo da hora de atividade, e aqui já a observação de sala de aula, né? Então, nós tivemos esse tempo. E depois, assim, ó, mais um tempo depois de acompanhar a hora de atividade novamente da professora, para poder dar esse retorno, para poder ter esse momento do feedback, né? E o que me ajudou muito, muito, muito foi ter ido para esses momentos, tanto no assessoramento quanto no feedback, foi ter ido com a professora, já com esses questionamentos propositivos, sabe? Então, eu fui já com essas questões, assim, já, esses questionamentos todos pensados para a sala de aula, para o feedback, para o assessoramento, e foi o que me ajudou, porque
que fez com que a prof refletisse, né? Mas ela foi excelente, sabe, Fernanda? Com o momento que, o pouco tempo que a gente tem, que eles têm também para preparar a aula, então a professora fez um trabalho assim com maestria mesmo, né? E foi essa a minha implementação, né, pessoal? Aqui teve algumas, eu postei algumas evidências, e nesse link aqui foram as ações e as estratégias lá do SAEB, e aqui o plano de trabalho docente da professora, que ela já tinha me encaminhado o plano de trabalho muito antes de eu falar sobre a implementação com ela, sabe? Então, também, assim, ó, o que eu posso falar dessa nossa colega? Muito organizada, as aulas dela, o plano de aula dela também, que está aqui, foi muito organizado. E por aqui embaixo, nas evidências, eu postei uma ficha de acompanhamento pedagógico. Então, eu ainda gosto de levar o papel, sabe, meninas? Então, eu imprimi o que eu uso normalmente com o acompanhamento, tanto da atividade quanto de sala de aula, e levei lá para a sala de aula. Agora que eu me toquei, né, Fernanda, eu tinha que ter apresentado só a síntese, e eu acabei falando, falando de todo o trabalho. Desculpa, gente. Mas esse foi o meu trabalho. Foi excelente, Fernanda, ter feito esse trabalho. Eu discordo, né? Discordo de algumas práticas, de algumas coisas que tem, mas, enfim, eu penso que a gente tem que nos proporcionar e ir fazer para a gente conhecer melhor. Se as colegas, até a própria Fernanda, tiver alguma pergunta, se eu deixei a desejar, falei rápido, nem sei se eu usei meus 7 minutos ou não, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou aberta a questionamentos. Ficou muito bom, ficou ótimo, excelente. Muito obrigada aí pela apresentação, pelo compartilhamento, ficou muito bom. Legal. Obrigada, Fernanda. A próxima colega que vai apresentar é a Josemara. A Renata não está, então é a Josemara. Olá, deixa eu começar a apresentar aqui. Beleza. Tá aparecendo, né, pessoal? Tá sim. Então, bom dia, né, para todos, para o grupo. Então, eu vou apresentar um pouquinho aqui da minha implementação. Então, eu sou a Josemara, eu trabalho aqui no Colégio do Campo, no Monteiro Lobato, núcleo de Pato Branco e município de Coronel Domingos Soares. Então, meu município aqui, a nossa região é uma região, assim, de interior, uma região pequena. Nosso município tem 7 mil e poucos habitantes somente. A nossa escola é de campo. O ensino fundamental aqui é multianos, né, pela questão do número de alunos, mas o ensino ele flui de uma forma muito gratificante, aqui muito boa. Então, eu fiz a escolha aqui, né, da terceira série do ensino médio, né, como
a turma aqui, né, para observação, quanto à questão da recomposição da aprendizagem. Escolhi a recomposição da aprendizagem em matemática, porque é uma área que eu tenho mais afinidade, então é o meu primeiro ano como pedagoga, mas eu era professora de matemática, já estou atuando aí, no estado há mais de 10 anos, então tenho bastante afinidade com essa área. Então, iniciei, né, fazendo um alinhamento com a professora, aí através da observação da hora atividade, então a gente fez uma conversa, e nessa conversa a gente tratou, né, dos dados que a escola já possuía, né, quais são os dados do SAEB aí, quais os, né, em que nível de proficiência que a nossa escola estava enquadrada, quais os objetivos que a gente pretendia atingir, né, aonde que a gente precisa chegar, o que precisa melhorar. Nesse momento, né, foi um diálogo bem aberto ali, uma formação em pares, um momento de escuta ativa que a prof trouxe, né, quais os principais problemas com a turma, que não são, né, muito difíceis, porque a gente tem uma turma com poucos alunos, então esse contato fica mais direto, fica mais fácil de acompanhar. Próximo momento, então, foi a observação de sala de aula. A gente fez um combinado prévio ali para que pudesse ser feita a observação de sala de aula. Então, a aula da prof foi uma aula bastante dinâmica, então ela iniciou ali com o conteúdo do RCO, fazendo uma introdução da aula, mostrando o objetivo, né, da aula. O tema foram as funções de primeiro e segundo grau, e, posterior a isso, ela utilizou um jogo. Então, né, dentro da metodologia ali dos jogos, né, dos jogos matemáticos. O jogo, até aqui tem uma fotinha, né, apresentando o joguinho em questão, foi o jogo Trilha das Funções, né, trabalhava a função de primeiro e segundo grau. Aí, os alunos utilizavam, né, os dados, jogavam lá, ia até um número, e nesse número tinha uma cartinha respectiva que trazia uma função para ser resolvida, né? Funções assim de nível mais fácil, digamos assim, então para que eles resolvessem mentalmente, e quando acertavam poderiam avançar tantas casas, né? Seguir fluindo nesse sentido. Eu escolhi 2 frentes ali para fazer, né, para depois poder fornecer o feedback para a professora, que foram a metodologia e os recursos utilizados e o clima de sala de aula. E considerei que a professora ela teve um desenvolvimento bastante adequado, né, quanto aos recursos utilizados, a metodologia de sala de aula, ela atingiu um nível bastante satisfatório, né? Então, ela utilizou os materiais do RCO, ela utilizou, né, metodologias ativas, né? A única coisa que ela não utilizou foram os materiais do Acerta Brasil, mas como a gente conhece o desenvolvimento das aulas, eu sei que ela utiliza, né? Nas demais aulas, ela utiliza esses materiais também. Quanto ao clima de sala de aula, também achei muito bacana, os alunos se envolveram bastante, né? Então, quando utilizam uma metodologia diferente, eles participam, né? Bem mais do que no tradicional, né? Que a gente sabe que agora o objetivo dessa recomposição de aprendizagem não é utilizar, né? Fugir desse tradicional. E a professora atingiu ali de forma bem bacana. Posterior a isso, então, a gente, novamente, em acompanhamento da atividade, a gente teve uma conversa onde, né, eu forneci o feedback. Eu acredito que todas as, né, a metodologia da prof, enfim, a aula dela fluiu muito bem, então, eu elogiei bastante e trouxe algumas pequenas sugestões ali, né, que dentro do conteúdo das funções poderia estar usando também jogos tecnológicos, né, a utilização do GeoGebra, que é muito bacana, que acrescenta bastante. E as conclusões só poderiam ser bastante positivas, né? Foi uma experiência bem bacana para mim,
né, para mim conseguir crescer como profissional e também transmitir isso para, né, para os docentes, para os professores de forma adequada. O feedback eu considero que é uma coisa que tem que ser, né, um momento que tem que ser tratado com muito respeito, né, que o docente precisa se sentir valorizado, para que ele possa, né, do bom trabalho que está realizando, ele possa melhorar consideravelmente. Acredito que seja isso, pessoal, do meu trabalho. Parabéns, ficou muito bom também. Bem bacana. Legal, gente, tá ficando bem bacana as apresentações de vocês. Bem legal mesmo. A próxima a apresentar é a Rosimara. Rosimara está online? Bom dia. Bom dia. Professora, eu vou tentar apresentar. Se eu não conseguir, a senhora me ajude, por favor. Tranquilo. Tá aparecendo? Ainda não. Não? Não, ainda não. Não ainda? Não. Agora? Ainda não, prof? Tá sim, agora tá aparecendo. Tá? Tá. Então tá bem. Então, bom dia a todas. Eu sou Rosimara. Eu sou do núcleo de Cornélio Procópio, município de Cornélio. E fiz a implementação numa sala do terceiro ano do ensino médio. Só que não tá aparecendo o teu trabalho, tá aparecendo o teu... Ah, tá. Ah, isso. Agora tá, né? Não, ainda não. E agora? Prof, quer apresentar para mim? Eu posso apresentar, deixa eu ver aqui. Só que ele não vai abrir como apresentação, ele vai abrir como modo correção, ele aparece pequeno, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí, o que abriu aqui? Eu não sei se é o computador ou a internet, aqui não está muito legal hoje. Não tem problema, acontece. Acontece. Deixa eu abrir aqui, Rosimara. Deixa eu abrir lá a síntese. Estou na apresentação, Dani. Peraí, já vai. Vamos compartilhar aqui. Pronto. Posso começar, professora? Pode começar. Tá.
Então, a turma foi um terceiro ano. Nós temos um problema aqui no colégio de frequência. A frequência do colégio é muito baixa, embora a gente faça todas as ações para que isso mude. Nós enfrentamos ainda diariamente esse problema, e essa turma é uma turma que faz parte dessa infrequência. Eu comecei no assessoramento com a professora, retomando o que foi passado na reunião de pais no início do ano. No início do ano, nós fizemos uma reunião com os pais. Na formação, no início do ano também, fizemos com os professores. Então, nós retomamos a questão da recomposição, né, o objetivo, onde pretendemos chegar, o perfil da turma. A professora já conhecia a turma, porque ela já foi professora anteriormente dessa turma. E o que nós poderíamos fazer para mudar essa questão? A frente que eu escolhi foi a interação dos alunos, porque eu realmente percebia nas observações uma falta de engajamento dos alunos. E a frequência, ela está ligada diretamente à aprendizagem. Então, eu falei, alguma coisa está acontecendo e a gente precisa sanar, né, esse problema. Então, a professora é uma excelente professora, tem um conhecimento, assim, extraordinário do componente, que foi matemática, mas a gente precisava alinhar, ver o que estava acontecendo. Então, fiz esse assessoramento, fui para a sala de aula, ela faz, assim, uma retomada de conteúdos maravilhosa, ela até chegar no assunto que ela estava, ela retomou, ela foi lá atrás, ela buscou e foi questionando e foi perguntando, utilizou o material do Acerta Brasil, utilizou o RCO. Então, assim, a introdução foi excelente. E foi uma aula muito participativa, embora seja matemática, às vezes um pouco maçante, muito participativa, muito dinâmica, e os alunos, eles se engajaram ali naquele conteúdo, e eu percebi que a aula fluiu muito bem, muito bem. Porém, o que eu senti falta, professora? Se quiser ir passando, professora, da foto com os alunos, o que eu senti falta? Eu senti falta de fugir um pouquinho do tradicional, né? Eu penso que a matemática, existem outras formas de você trabalhar sem ser no tradicional, né? Existem muitas formas. E eu senti um pouco de falta disso, que talvez se ela utilizasse alguns métodos práticos, jogos, não precisa ser eletrônico, né, digital, pode ser uma confecção de jogos para ali estar trabalhando já o conteúdo junto. Eu senti falta disso, e esse foi meu feedback com ela depois, na pós-observação, nós sentamos, conversamos a respeito disso, do que poderia ser feito para que houvesse esse engajamento, porque às vezes, não estou aqui falando do colega profissional, mas algumas aulas são um pouco maçantes, e aí o aluno se desmotiva aí, né? Não estou dizendo especificamente dessa aula, mas existem casos assim, né? Nós que estamos na escola sabemos disso, enquanto professores também sabemos disso. Então, eu senti essa necessidade. E nesse feedback nós conversamos, e ela foi totalmente aberta a isso, totalmente, e ela concordou, e inclusive ficou combinado de que num próximo momento eu estaria retornando para ver a efetivação dessa aula prática. Nós discutimos sobre os dados do colégio, os descritores de menor acerto, quais eram os conteúdos, o que poderia ser feito, se poderia linkar esse conteúdo com um outro componente para que pudesse trabalhar juntos. Foi assim, trabalhado a questão de fazer a hora atividade junto com o professor da recomposição, para que juntos eles façam um planejamento efetivo. Então, assim, fizemos todo um assessoramento. E agora a gente vai ver a prática, como vai ficar. Agora, semana que vem, ela já vai aplicar, e daí eu já vou estar acompanhando. Então, assim, eu achei muito, muito rico, sabe, professor, assim, a gente conseguir detectar o problema e, ao mesmo tempo, já ver uma solução, né, para que isso mude, né, porque o SAEB está aí, a gente precisa estar trabalhando isso e engajar, porque às vezes o problema não é só a falta, é a permanência do aluno na escola, né, então a gente tem que trabalhar todas essas questões. Então, acredito que foi isso, é uma turma que não é numerosa, professora, é uma turma, tem poucos alunos, pode até observar pela foto aí, é uma turma que tem poucos alunos, e ainda assim bastante falta. Então, é uma turma, é um ponto de atenção da nossa escola, essa turma. Acho que é isso, professor.
Muito bom, parabéns, ficou bem bacana Obrigada. também o trabalho, a implementação, né? Bem bacana, parabéns, ficou joia. Obrigada por apresentar e compartilhar aí. Imagina, legal. Agora vem a Eliane. Isso, prof. Então, bom dia a todos. Bom dia. É um prazer a gente estar aqui, né, encerrando esse primeiro Formadores. Então, assim, professora, eu fiz nas duas unidades curriculares, português e matemática. Por quê? Por culpa da senhora. Porque eu comecei com o professor de português apresentando aquela planilha que eu mencionei o curso passado, aonde tinha os níveis, como passar, né? Todo aquele material. Eu vou avançar aqui um pouquinho para me mostrar o porquê. Então, foi assim, eu criei uma pasta, né? E aqui nessa pasta tem todos os descritores, né? Os dados da escola, tudo. Deixa eu avançar um pouquinho. Então, e quando chegou nessa parte aqui, o professor comentou com a professora de matemática, o que era, então ela veio para me procurar, porque também queria ver. Então, aí a gente fez esse trabalho mútuo, partindo desse material. Foi muito, aqui, né, todos os níveis, a gente fez a sondagem, a primeira, agora essa semana a gente vai para a segunda sondagem, para ver se os alunos estão subindo de níveis ou não. Agora, prof, então, como que aconteceu, né? Fiz o mesmo trabalho, né, tanto para um quanto para outro, e fomos para a parte prática, né? O combinado aí, fiz para os mesmos, né? A metodologia, estratégia, os recursos utilizados, que foi a minha frente de observação. Uma coisa assim que me chamou muito a atenção, que eu gostei muito, foi uma hora de atividade muito produtiva mesmo, um encontro aí desses professores com a equipe pedagógica. Há muito tempo a gente não sentia isso. E na observação em sala, nos dois componentes, o que eu pude observar? A relação dos dois professores, que também foi de muito proveito, porque na aula de matemática, a professora iniciou a aula e, na sequência, ela já ia fazer o trabalho por níveis. E aqui na nossa escola, eu sugeri para a diretora, a gente tinha uma sala sobrando, e eu sugeri para a diretora, então, para a gente ter uma sala temática, só para recomposição. E deu certo. Os professores saem da sala normal e vão para essa sala temática, que fica no mesmo corredor. Então, a professora iniciou uma atividade e já pediu para que os grupos fossem se retirando para outra sala, e nessa outra sala, o docente 2 já estava lá e já foi fazendo o encaminhamento da atividade a ser desenvolvida. No de português, acontece da mesma forma. O professor inicia as atividades e já a professora do componente 2 já está na outra sala recebendo, e enquanto ele termina de encaminhar numa sala, a outra já está montando os grupos e iniciando a atividade. Então, assim, é um dos grandes ganhos que nós tivemos dentro da recomposição. Eu vejo assim que a sintonia entre os professores está sendo muito boa. Na hora do feedback, a gente poder mostrar para o professor o quanto o trabalho dele tem valor e como ele está conseguindo avançar junto com os alunos, que as metodologias utilizadas estão sendo muito boas e que já deixamos assim vários momentos para o próximo, para nossa próxima observação, que não vai acontecer essa semana ainda, porque nós teremos a tutoria aqui bem nos dias e mais alguns eventos da escola, que porventura aí teve que ser adiado. Mas aqui algumas fotos, né, dos trabalhos sendo realizados durante a implementação,
Essa terceira foto aqui é onde tem a sala temática, né? Onde os professores saem da sala regular e vêm para essa sala. Essa sala vai ser agora ainda acrescentado mais alguns materiais nas paredes também, a pedido dos professores, como gêneros textuais e questões aí de matemática. Então, assim, prof, foi um momento que os depoimentos, né, que veio aqui de alguns alunos também, eu vejo assim que a implementação ela foi muito além daquilo que eu esperava. Eu gostei bastante, foi um grupo de estudo leve, não senti peso para fazer, e eu senti assim que aproximou muito professor e equipe pedagógica. E o trabalho que veio foi assim um dos formadores que eu mais pude utilizar os materiais apresentados. Então, ficou meio confuso assim, né, porque eu fui falando, não segui o roteiro, mas assim, o material é riquíssimo e com certeza vai ser bastante utilizado. Essa implementação eu partilhei com os colegas, também adotaram o material e estamos aí passando pela frente. Muito obrigada, professora, e esperamos aí no próximo estar junto, porque realmente veio de encontro com o momento que a gente está vivenciando, que a recomposição ainda é confusa, ainda é problemática, ainda tem muitos pontos de interrogação, mas o curso ajudou e ajudou bastante. Está sendo, na verdade, um dos maiores suportes aqui para nós, enquanto equipe pedagógica do nosso colégio. Muito obrigada. Legal. Parabéns, ficou muito bacana a tua implementação. Você acabou fazendo nas duas, mas ficou bem bacana também. Dá um pouco mais de trabalho, porque daí são duas, né? Deu, mas foi, que eu falei para você, foi leve. Foi um trabalho prazeroso, na verdade. E o bom é que dá, né, vários materiais que a gente trabalhou aqui, vocês puderam utilizar, né, no trabalho do dia a dia da escola, né? Então, foi bom porque vocês puderam adaptar, lógico, usar algo diferente, de repente, mas tiveram um suporte também para utilizar, né? Algo que pudesse subsidiar o trabalho de vocês também. Não ficou, né, sem o suporte. Claro que a gente poderia, né, deveria ter mais tempo para trabalhar outros materiais, falta tempo também para a gente dar mais suporte, trabalhar, mas até a próxima jornada que a gente vai ter, a gente vai continuar trabalhando, né, o processo, todo esse assessoramento, processo de recomposição da aprendizagem e com outros materiais também para dar o suporte, né, com materiais diversificados aí, documentos diversificados também. Mas muito bom, bacana. Agora, Deja. Olá, bom dia, pessoal. Prof, primeiro Oi. quero pedir para você apresentar o meu trabalho. Beleza. Quando você vai abrindo lá, eu quero fazer aqui uma pequena introdução. Dizer para Beleza. vocês, meninas, que apresentaram, que vocês me colocaram um medinho aqui, porque o trabalho de vocês foi tão bom e que eu aprendi de cada uma que apresentou, me trouxe uma ideia a mais, então que eu estou até meio assim, como é que eu vou apresentar o meu aqui? Mas parabéns a todas que já apresentaram. Todas, assim, trouxeram alguma coisinha diferente. E eu quero começar apresentando o meu, então. Enquanto a professora vai abrindo, eu vou falando aqui. Meu nome é Dejanira, vocês me conhecem por Deja aqui, e é como eu sou conhecida também no colégio. Eu trabalho no Colégio Estadual Manuel Ribas, no centro de Curitiba. É um colégio, ele não é assim tão grande, mas a gente vem numa crescente muito boa, graças a Deus a escola vem enchendo cada vez mais. Mas também temos alguns problemas, como alguém colocou aqui, problemas de infrequência, problemas de... A gente está sentindo algumas coisas diferentes. E eu já quero explicar para vocês o tanto que o Formadores foi bom. Eu falei um pouquinho na semana passada, mas assim, o que a gente está sentindo
não sei se eu posso dizer assim, é uma abstinência do celular. É uma das coisas que vem pegando muito nos estudantes aqui. Antes eles usavam muito o celular. Com essa nova lei que não pode usar o celular, a gente está bem firme com isso. Não pode, é lei, pronto, acabou. Então, nós vamos trabalhar, tem tecnologia no colégio, a gente trabalha com o que a gente tem aqui, e os estudantes, então, não usam o celular. E o que a gente observou? Eu procuro observar dentro da escola, mas também converso muito com os pais. Parece que quando eles saem daqui, eu acho que eles chegam e eles agarram aquele celular com tudo e não soltam mais, até a hora de chegar aqui no colégio. Então, a gente está tendo, sim, muito problema de gente dormindo dentro de sala, de gente sem foco de atenção. Então, é mais ou menos nisso que eu foquei o meu trabalho, a minha implementação. Mas antes de tudo isso, eu quero agradecer imensamente a todas vocês que estão aqui nesse grupo, porque eu digo que para mim foi leve, como disse a que apresentou por último, não vou aqui citar nomes, de repente a gente faz confusão, mas assim, que citou que o trabalho foi leve. Eu vou dizer por que foi leve. Porque no começo do Formadores, eu sempre começo assim, os Formadores, pensando como será meu trabalho, né? O que eu vou apresentar. A gente já quer meio que ir adiantando alguma coisa para ter em mente que rumo que toma. E não foi necessário, nem um pouquinho, porque aos poucos, com a partilha de vocês, com a interação, com a participação e com a condução da professora, que brilhantemente sempre nos deixou bem à vontade, foi orientando, foi explicando quando a gente tem alguma dúvida. Então, eu digo assim, é um conjunto de formadores. Já está indo. Beleza. Eu estou apresentando. Estou dando tchau para minha colega que já está indo embora, então agora fiquei eu de pedagoga aqui e lá também. Então, assim, eu acho que é o conjunto dos formadores, principalmente a condução da professora, que traz sempre de uma forma muito clara, muito limpa, e assim, com paciência, muito bem orientado, muito bem explicado o que será, como será, onde a gente está, onde a gente vai passar e onde a gente precisa chegar. E com a participação de vocês, a minha implementação foi acontecendo de uma forma tranquila, leve, e vou dizer mais, porque eu não quero esticar muito, porque o tempo passa. Foi uma implementação onde eu escolhi a terceira série do ensino médio, porque eu trabalho com médio, mas eu também sou pedagoga do fundamental. Mas o médio, por quê? Porque é final de ciclo, porque é ano de SAEB, porque tem a recomposição, tem no nono também, mas tem no terceiro. E eu digo assim, a turma do terceiro é alguém que já está meio quase que saindo do colégio, então uma turma assim bem difícil no quesito até de comportamento, de enfrentamento, e assim, dessa falta de foco na hora dos professores explicarem o conteúdo, de se manterem em sala. Então, eu peguei essa turma. Como é que eu comecei pensando? Primeiro, eu conversei com a professora, pode ir passando aqui, prof. Eu conversei com a professora do representante da turma. Então, ela me falou um pouco do perfil deles dentro de sala de aula, porque eu conheço a turma, claro, porque eu venho acompanhando sempre, mas assim, dentro de sala de aula, e principalmente nesse ano sem celular. Ela me falou um pouco. Em cima disso, eu fui falar com o professor da recomposição da aprendizagem. Esse que já é nosso professor há muito tempo. Então, ele está na língua portuguesa, e eu optei pela língua portuguesa e digo por quê. Uma vez que a gente consegue ajudar os estudantes, primeiro, que eles participem. Então, é a frequência na escola, é a participação, é a interação entre eles, e a interação entre eles e os professores, e daí entrou, então, a outra professora da recomposição. Trabalhar a leitura, a escrita e, principalmente, a interpretação. Porque eles leem, eles escrevem, claro, estão no terceiro ano, mas interpretar o que pede a questão e o que eu faço com ela, aí é que pega. E daí a gente foi para a observação. Ali está aparecendo a foto da biblioteca. Antes disso, lá na outra implementação 1, lá eu fui na sala de aula, eu fui conversar com os estudantes, eu fui falar um pouco sobre o SAEB, o que é, qual é a importância, para que serve, tá. Ali eles, sabe assim, bem apáticos, sem muito interesse. Mas daí na conversa com os professores, a gente começou a ver, então o professor distribuiu ali em 2 grupos. Para eles pensarem, eles foram analisar a redação, a melhor redação do Enem.
Então, como se faz uma redação? Se debruçaram mesmo em cima desse trabalho. Depois teve o feedback com o professor, mas assim, meio que para eu ir, e daí entrou, foi tão importante essa implementação, porque assim, de certa forma, ela foi juntando e agrupando outros componentes. Por exemplo, daí entrou também a recomposição da matemática, que daí foi os professores, eu conversando com eles, foi levando ideia para eles também, eu fui observar o 9º ano também, fui na matemática, fui no português. Porque daí, de certa forma, do jeito que a gente foi trabalhando, as ideias foram surgindo. Por quê? Porque eu, graças a Deus, eu não fiz nenhuma falta aqui no Formadores. E a cada terça-feira que eu venho aqui, eu levo, com a participação de vocês e a condução da professora, eu levo para o setor pedagógico e para os professores e para as turmas algo novo, porque vocês estão falando das turmas de vocês, do colégio de vocês. Então, assim, as coisas foram fluindo de uma forma que foram surgindo várias ideias, vários cartazes, os alunos foram se envolvendo. Eu tive, assim, material de sobra para fazer na semana D, para postar para os pais. A gente fez a reunião com os pais, a gente fez reunião com os representantes das turmas, a gente fez reunião com os nonos e com os terceiros. Eu estou focando no terceiro aqui, mas a escola, de certa forma, toda a escola está envolvida neste ano, que é ano de SAEB, independente da turma ser o nono e o terceiro, todos estão sabendo o que é o SAEB, as turmas estão parando nos cartazes para ler, a gente está divulgando nos grupos dos pais, quase que diariamente. Eu disse que a gente vai adotar como o boletim do SAEB. Então, horas um professor faz um videozinho, daqui a pouco o outro faz um áudio, daqui a pouco o outro faz um texto, e a gente vai postando. Então, para que os pais de casa acompanhem essa evolução, essa participação, e assim, para que juntos, e eu digo juntos, eu incluo muito o Formadores. O Formadores me deu ideia do começo ao fim, onde eu pude trabalhar outras instâncias que nem tinha, de certa forma, claro, tudo tem a ver, mas assim, não foi uma coisa programada. Mas o Formadores me deu subsídio para tocar outras instâncias e outras situações na escola. Mas, enfim, eu fiz aqui a minha apresentação, mais ou menos, aqui, quero ver se eu não deixei nada de fora. A recomposição, então, está sendo trabalhado nas turmas do nono e do terceiro, de uma mesma forma, porque não ficou só no terceiro ano, a gente foi espalhando para os outros. Aqui já falei, tá? É mais ou menos isso. Então, a partir do Formadores e da implementação, agora a gente já tem informado como é que a gente vai caminhar daqui para frente para o ano, que é o ano de SAEB, que a gente precisa trabalhar muito a recomposição, como vocês mesmos falaram, a recomposição é coisa nova, e eu gostei dessa ideia de repente, a gente ter uma sala para poder trabalhar, para poder sair daquele ambiente que é o deles de sempre, para poder trabalhar com cartazes nas paredes, que não seja até fora da sala, mas focar dentro daquela sala onde os professores vão trabalhando com eles, eles vão participando, eles vão confeccionando os cartazes, e a gente ir colocando na sala, porque amanhã já temos aí uma avaliação. Então, os professores estão trabalhando, sim, o Acerta Brasil. Amanhã já vai ter uma avaliação, né, aí do diagnóstica do SAEB. Então, quero parabenizar o grupo Formadores, quero parabenizar e agradecer todos vocês, e principalmente agradecer a professora, porque eu digo, professora, do jeito que você conduziu e do jeito que todo mundo foi apresentando aqui, a sua participação é de fundamental importância para que a gente ache meios, para que a gente tenha subsídios, para que a gente tenha material e, principalmente, que a gente faça a diferença na hora atividade, junto com os professores, junto com os estudantes, junto com as famílias, para que todo mundo, de uma forma, eu digo assim, colaborativa, participe para que a gente possa buscar o melhor resultado e, assim, com êxito aí, no resultado mais positivo, melhor do que foi no ano 2023. Claro que, como muita gente falou aí, foram trabalhados, sim, os resultados, a gente viu
o 2023, a gente viu de outras escolas, os professores, eu mandei para eles também via o WhatsApp, para que eles tenham pronto para a hora que eles quiserem abrir lá no Educatron, trabalhar com os estudantes, para que de fato eles saibam onde a gente está, por onde a gente precisa passar, para a gente chegar onde a gente almeja num resultado melhor para esse ano 2025. Muito obrigada. Legal, parabéns. Ficou muito bom também, né? Todos os trabalhos ficaram excelentes, muito boa a tua implementação, né? Todas as implementações, né, que vocês mostraram aqui, elas são construções, né, que vocês vão colocando aí ao longo do trabalho, ao longo do processo, né? Não é algo pronto e acabado. Vocês estão iniciando um trabalho, então é algo que vocês vão colocando e vão fortalecendo, né, dentro do contexto, dentro do trabalho, dia a dia de vocês. Então, é algo que vocês vão construindo junto com os professores, junto com os alunos, é algo que vai se fortalecendo, né, ao longo da prática, né, que a gente está aí trabalhando e a gente está se colocando, né, ao longo desse ano, principalmente, que é um ano bastante desafiador, né, e a gente precisa se ajudar, né, também, acima de tudo. E eu tinha aqui também mais 3 apresentações, mas eu vi que não estão presentes, mas só vou confirmar, né? A Janete não está, né? Deise e Elis não estão mesmo, né? Só para confirmar, porque às vezes eu olhei ali, de repente a internet caiu, voltou, aquela oscilação, e de repente estão aí, mas nesse momento não estão mesmo, né? Então, fechamos as apresentações, gente, muito bem, né? Fechamos esse ciclo de apresentação, estão todos aí de parabéns, é um aprendizado, né? Esse compartilhamento, ele não é à toa, só porque também vale nota, né? Porque tem que apresentar, porque vai ser um momento de avaliação e a gente tem que apresentar, porque senão a gente não vai ter a nota lá para certificação, para conclusão do trabalho, né? Claro que conta também a nota, mas também é um momento de troca entre vocês, principalmente, né? A gente tem essa troca e eu acho que é um momento que precisa, até para ouvir aqui o que o outro conseguiu, e assim que a gente vai conseguindo ver, porque às vezes a gente tenta fazer um trabalho e muitas vezes a gente pensa, puta, mas parece que não está surtindo aquele efeito, parece que não é isso, parece que não está legal, será que é por aí mesmo? Será que está certo? Será que está errado? Então, e na verdade não tem certo ou errado também, né? É o caminho que a gente vai percorrendo, que a gente vai semeando, né? A gente vai plantando sementinhas aí que a gente vai colhendo depois o que a gente vai conseguindo plantar ao longo do processo, né, gente? Então, que bom, conseguimos finalizar com calma, com tranquilidade. Claro que se tivesse todo mundo dentro do roteiro, a gente ia estar ainda compartilhando as apresentações. Talvez não desse tempo de compartilhar as taglines, né? Então, estou pegando aqui, gente, só para retomar, só para mostrar para vocês os cartazes, né? Então, aqui cada um de vocês, né, escolheu, né, e escolheu e colocou uma frase ali, né, que denota o que marcou para vocês a importância, né, desse grupo de estudos, o que representou o Formadores nessa primeira temporada. Então, acho que é bastante válido, né, a gente ter, né, essa ideia que ele representa para nós, né, dentro desse contexto, o que a gente percebe, né, o que marcou para nós. Então,
foi, né, de repente, algo assim que a gente compartilhou, que a gente passou, de repente não foi fácil, né, foi uma jornada aí que, de repente, a gente, muitos até pensaram em, ai, será que eu vou dar conta? Ai, acho que vou desistir, mas conseguimos, né, passamos, estamos aqui hoje, conseguimos finalizar, e eu acho que é importante, né, a gente fazer essa reflexão e trago aqui, né, a contribuição de vocês. A contribuição de vocês é sempre muito importante e quero deixar registrado aqui, agradeço, né, imensamente, gente, a contribuição de cada um de vocês aqui na construção e na superação de todas as dificuldades que a gente passou a cada encontro, né? A cada encontro a gente passou, né? Tivemos um desafio, passamos por desafios, a cada encontro nós superamos dificuldades, a cada encontro nós vivenciamos, né, coisas diferentes, a cada encontro nós tivemos ali uma expectativa, né? Então eu deixo aqui o meu agradecimento, né? Agradeço muito a vocês por terem feito parte dessa turma, né? Por terem feito parte dessa jornada, né? Porque eu estou aqui fazendo a mediação, mas se não tiver vocês aqui também, não adianta nada, né? Eu estar aqui, vocês é que fazem parte também, gente, de todo esse processo, dessa troca. Vocês são tão importantes, né? Quanto. Então, não é só eu, imagine, vocês aqui são importantes nesse processo. Vocês aqui são mais importantes ainda nesse processo, porque vocês ajudam a construir. Eu estou aqui trazendo um roteiro, né? Eu tenho um roteiro para passar semanalmente, mas são vocês que fazem toda a construção, né? Então, nós estamos aqui todos, né, juntos aqui, chegamos aqui no final. Infelizmente, tivemos colegas que não conseguiram, né, apesar de eu estar ali, principalmente no começo, até a metade, eu estar ali sempre tentando estimular. Ei, você não estava, precisa de reposição, ó, ei, quem faltou aqui, ó, reposição, vejam aqui, dia tal, 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 qual que fica melhor. Mas depois o pessoal foi me dando um feedback no particular, falando que, olha, não vai dar, não vou conseguir. Então, por motivos aí particulares, alguns colegas aí, infelizmente, não conseguiram, né, chegar nesse momento final que nós estamos aqui hoje, né, que nós conseguimos chegar, mas de repente na próxima jornada, né, que eles vão se inscrever, eles de repente vão conseguir, né, mas são vencedores também, né, mas vamos, né, na próxima aí, vamos tentar aí, de repente, fazer um incentivo, se de repente fizerem, né, parte do mesmo grupo, fazer um incentivo, de repente, de forma diferente, para ver se de repente não abandonam, né? E eu sinto tanto que teve gente que abandonou tão no finalzinho, faltando, nossa, 2 encontros e, ai, não vou conseguir, e de repente acabou, né, acabou desistindo, tão perto de finalizar ali, faltando tão pouco, né? Mas assim, gente, valeu, né, pelo companheirismo, pela dedicação de todos aqui, cada um de vocês é importante nesse processo. Não saiam do grupo do WhatsApp, gente, mesmo que vocês não façam Pedagogia em Foco de novo, porque eu vou mandar para vocês ali quando abrir a inscrição, tá? Quando abrir a inscrição, porque vocês vão ter que fazer a inscrição de novo, mesmo que vocês façam para outro tema, tá? Que vocês não escolham Pedagogia em Foco,
vão querer fazer para outra coisa, outro turno, outra coisa, eu mando no grupo do WhatsApp para vocês quando começar a inscrição. Vocês vão ter que entrar lá no RHCED, com o login lá de vocês, e vão ter que fazer tudo de novo, igual foi feito na primeira jornada. E aí, para vocês não perderem prazo, para de repente não perder lá, porque acaba rápido, dependendo do tema, né, as vagas e o turno, então eu mando para vocês no WhatsApp, tá? Então não saiam do grupo para vocês, para eu manter vocês informados ali. Quando eu abrir, eu já vou mandar lá, beleza? Então é isso, gente. Então finalizamos, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria, Fernanda, de agradecer mais uma vez. Eu sei que a gente já falou, né, desde a semana passada, mas a gente, assim, gostaria de agradecer, sabe, pelo teu empenho, pela tua dedicação, por não nos deixar desistir, porque tem sido momentos, assim, desafiadores, né? Tanto que ali na minha tag eu coloquei que a cada desafio, né, é uma superação. E se a gente não tem alguém que está ali junto do nosso lado e sabendo até como cobrar, a gente não consegue ir em frente. Então, eu assim, quero agradecer, sabe, por você ter sido assim, uma professora muito serena, muito tranquila, que nos apoiou o tempo todo aí na nossa jornada, tá? Muito obrigada. Legal, obrigada. Pode falar, Deja. Então, eu acho que eu fui a mais faladeira do grupo, né? Mas, enfim, vou ser bem breve. Já escrevi ali uma mensagem, mas eu acho que, assim, o que fica desse grupo aqui é a superação. Eu acho que a gente entra, assim, meio desacreditado, achando que não vai conseguir, que não vai dar tempo, que não vai dar conta, mas eu acho, assim, que com a colaboração de todos, todo mundo que esteve até o final, né? Enfim, conseguiu, e eu acho que, assim, a gente nunca deve desistir, sim persistir, porque a gente vai até o final e a gente vê que a gente consegue, e quem desiste deixa de aprender, porque por mais que a gente tenha dificuldades, eu tenho muita dificuldade, mas eu me esforço para aprender, e eu gosto de estar junto com vocês, e eu digo, eu aprendi muito aqui. Então, quero agradecer a todos aí, dizer, professora, se eu conseguir, estarei junto na próxima jornada, sim, se Deus quiser, junto com a Fernanda e junto com esse pessoal aí. E queria perguntar uma coisinha aí para a Cristiane, não sei se ela já saiu, enfim, ela falou do Mário de... Tá aí, você falou do Mário de Andrade, esse Mário de Andrade é de Francisco Beltrão. Francisco Beltrão. Eu atropelei a minha mensagem, Poxa. né? Mas é Mário de Andrade e Francisco Beltrão. Então, só para te dizer, eu estudei nesse colégio. Ah, que legal, E daí, quando Deja. no finalzinho, eu vou perguntar se é esse. Esse foi um colégio que marcou muito a minha vida. Me lembro de que tinha uma escada que subia, um portãozinho ali na frente. E Como é o nome da Deja, rua mesmo? Rua Tenente Camargo. E ele está em reforma, Nós ganhamos 4 milhões para fazer uma reforma, ativar piscina, pista de atletismo, enfim, está ficando muito bom. 60 anos construído, merecia uma reforma boa, né? Eu me formei lá no magistério em 83. 83. Sou de uma equipe, a gente tem esse grupo do magistério, desculpa, vou falar bem rapidinho aqui, mas a gente tem, assim, um grupo que até hoje a gente mantém contato, pelo menos via WhatsApp, mas foi, assim, uma turma muito boa, talvez até você conheça, uma galera aí muito boa, um pessoal muito estudioso, muito bom, Márcia Regina Vissoto, Sueli Rossi, é uma galera que deve ser professora por aí. Sim. Que legal, então, que legal. Deus. Mas uma história assim muito boa. Até esse sobrenome seu aí, não sei se não tinha uma menina que tinha esse sobrenome também. Agora não eu, na verdade, sou de Pato Branco.
lá no núcleo da Josemara. E faz uns 17 anos que mora aqui em Beltrão. Mas que coisa boa, né? Francisco Beltrão é uma cidade muito boa, já morei ali, digo que se fosse para escolher uma outra cidade, escolheria Francisco Beltrão, muito boa. Mas, beleza, então, valeu, foi bom encontrar você aqui, uma pena que a gente se encontrou no último, mas vamos trocando umas ideias aí, beleza? Valeu, galera, tudo de bom, beijo no coração. Legal, gente, então, obrigada. Tudo de bom para vocês. Mando para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? A gente vai se falando por lá. Fiquem bem, agradeço, gente, imensamente, tá? A vocês por tudo, tá? Por vocês estarem aqui, por vocês serem quem vocês são, a essência que vocês são, tá? E fiquem bem. E espero vê-las na próxima jornada.